Boa tarde. Vamos dar início, então, à entrada dos noivos, né? Porque o mais importante vem agora. Maestro.
Agora sim, eu vou dizer boa tarde. Estão felizes? Então vocês imaginem a minha felicidade de estar aqui. De estar nesse teatro, reviver 30 anos atrás. Uma vida. Teatro Círio Castro Ribas. Quem não conheceu o maestro Círio?
Quem não lembra da dona Lenir de Castro Ribas? Foi nessa época que eu cheguei aqui. Para mim, é emocionante estar aqui. Me traz lembranças de alegria dos meus filhos pequenos, das artes, de conviver com este povo que me conquistou. E a nossa história, talvez, prefeito, você não lembre ou não saiba, e acredito que muitos não sabem, da minha ligação com Telêmaco. Quando eu era criança, meu pai era representante de produtos farmacêuticos. Ele vinha aqui trazer no hospital remédios, conversar com os médicos e tudo mais. E naquela época nós vínhamos de jipe. Eu me lembro que aqui se chamava Monte Alegre. E nós ficamos parados e o bondinho ia e vinha. E eu, na minha inocência de criança, eu achava que eu estava no Rio de Janeiro. E que aquele bondinho era o Corcovado. E eu dizia então para minha mãe que eu queria andar de bondinho. E a gente não podia andar de bondinho. Vocês imaginem uma criança se sentir frustrada de não poder andar de bondinho e estar ali do lado vendo aquela maravilha e não poder andar de bondinho. Meu pai tocou o carro embora e eu fiquei atrás e eu dizia com toda a minha força de desejo: eu volto aqui e eu vou andar de bondinho. Isso aos prantos. Naquele momento, eu profetizei que iria voltar e não sabia que iria voltar. Passado anos, passo no concurso da magistratura, estou lá na minha comarca de entrância inicial, em Formosa do Oeste, e de repente tem uma possibilidade de eu ser promovida, e tinha 2 comarcas, das quais eu iria concorrer: Venceslau Braz e Telêmaco Borba. Eu não sabia que Telêmaco era Monte Alegre. Então eu disse assim, mas eu não conheço essa cidade. Mas acabei ganhando Telêmaco Borba, e chego em Telêmaco Borba, vou para o fórum, e não tinha me ligado em hipótese alguma com harmonia. De repente, numa das audiências, fazia uma semana que eu aqui estava, alguém me falou que tinha um bondinho que conduzia os funcionários da Klabin. Aí eu peguei e disse assim, mas que bondinho? Nós temos um bondinho aqui faz muito tempo. E daí eu perguntei para o nosso oficial de justiça na época, da onde que era esse bondinho? E ele me disse, não, é o bondinho da Klabin, e sempre teve, leva os funcionários. E eu disse, pois é, mas eu tive numa cidade dessa. E essa cidade era meu sonho, ela se chamava Monte Alegre. E ele deu risada, ele disse, doutora, a senhora está em Monte Alegre. É que aqui se chama agora Telêmaco Borba. Eu disse assim, aonde fica o bondinho? Eu peguei meu carro e desci e fui lá onde estava o bondinho. Estacionei e ficava vendo o bondinho de um lado para o outro. E aí eu dizia assim, Senhor, o Senhor cumpriu o sonho de uma criança, mas o Senhor me deu muito mais do que andar de bondinho, de visitar essa terra de novo. O Senhor me deu este povo para amar e para eu cuidar deles como magistrada. E aqui eu fiquei 3 anos. É a terra que eu amo
da minha infância e dos meus sonhos. Eu só posso dizer para vocês que a minha emoção é tão grande como a de vocês que estão hoje aqui realizando sonhos. Sabe, todas as autoridades que estão aqui comigo, elas são extremamente especiais. Porque todos eles participaram e participam desta festa maravilhosa. Eu não posso nem deixar de dizer assim: Márcio, você é maravilhoso. Márcio, que cuidou do meu filho quando estava aqui, que o meu filho aprontava todas, era braço machucado, era joelho, era tudo. A Rita, que é um coração extraordinário, nossa vice-prefeita. Ambos não deixaram de atender, o nosso secretário não deixou de atender todos os nossos mínimos pedidos para atender vocês. O SESC, na pessoa do Leandro aqui, com toda a equipe que vocês podem observar, que estão aí junto com a equipe da prefeitura, fizeram a diferença. Isso é amor. Levantem os que estão atrás, por favor. Essas pessoas merecem o meu agradecimento de forma especial. Hoje, o casamento de vocês, a realização do sonho, é um presente dos cartórios de Telêmaco, do cartório de Ortigueira, do Embaú e de Tibagi. São essas pessoas que aqui estão, que contam a nossa história, que registram a nossa chegada nesse mundo, que brincam com os nossos pais, que cumprimentam pelos filhos que estão levando ao registro. Depois, o tempo passa, e eles ainda lá estão, um pouco mais velhos, mais alquebrados, um pouco mais com cabelo brancos, ou mais calvos, mais baixinhos, ou mais gordinhos, mas eles estão lá registrando os nossos sonhos, os sonhos de vocês. Aí vocês vão lá registrar o casamento dos filhos, e depois os filhos vão lá registrar os seus filhos e netos e bisnetos daquele primeiro. Mas eles ainda têm uma missão muito maior. Eles registram a nossa partida para a eternidade. Eles guardam em suas memórias os nossos melhores momentos e também as nossas tristezas. O Poder Judiciário do Estado do Paraná agradece aos cartórios que aqui estão por esta oportunidade. E obrigada pelo presente. E eu os cumprimento. Hoje, tem casais aqui que estavam comigo, secretário. Vocês conhecem o secretário de Justiça, Família e Trabalho? Hoje ele está aqui. É o Rogério. Ele veio participar comigo, aceitar o desafio da nossa caravana da felicidade. Trouxe toda uma equipe. E essa equipe se integrou de tal forma, trabalharam muito hoje com toda a população de Telêmaco. Ainda lá onde nós estávamos, onde eu acabei de sair há pouco, no Colégio Leopoldo Mércia, ainda a minha equipe estão presentes lá. Estão o doutor Alessandro e o promotor. Os alunos da FATEB, professores, a nossa equipe do Judiciário,
ainda lá estão com a equipe da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, que representam, na realidade, o governo do Estado. Para quem? Para vocês. E em uma homenagem a toda a equipe do Instituto de Identificação do Paraná, a todos os servidores que participaram comigo, lá em Ortigueira, que nós estamos desde segunda-feira com a equipe do Instituto. Ontem nós estávamos atendendo Ortigueira e Telêmaco ao mesmo tempo. Eu vou dedicar uma homenagem a todos vocês, porque para mim, cada um de vocês representa uma raridade. Vocês, cada um de vocês, são extremamente preciosos. Demais. Porque nós estamos conseguindo, em equipe, juntos, fazer algo maravilhoso, que se chama construir a felicidade, dar a dignidade, mas fazer o mais importante, ter fé, porque nós fazemos com amor. E cada um de vocês contribui. Sozinha eu jamais chegaria daqui. Cada um dos senhores que estão aqui, quando adentraram esse tapete, trouxeram um sonho. Cada casal trouxe uma história. E muitas histórias nós temos entre vocês de resignação, de alegrias, de perdas. Mas aqui estão. Vieram aqui para nos dar o testemunho e assumirem o compromisso de serem felizes, para nossa alegria. Aposto que lá fora ainda, ou hoje quando levantaram, passaram a se lembrar dos momentos ainda, quando jovens aspiravam essa união. Ou outros tantos, que encontraram a sua parceira, o seu parceiro, a sua alma gêmea, depois, na maturidade. Então são sonhos que nós temos. Eu tenho aqui, eu vou pedir que a Claudinha me leve o microfone até um casal. 2 casais não puderam comparecer hoje aqui. Um deles estava tão ansioso, mas tão ansioso, teve problemas de coração e nós não sabemos se está hospitalizado. O outro casal chegou aqui agora há pouco, mas ela não pôde descer do carro porque não conseguia se movimentar. Mas está realizando o sonho dela lá. Está ao mesmo tempo alongamento desta cerimônia lá fora. Mas nós temos aqui também presente a Dona Terezinha e o seu Valdovino. Eles se conheceram ainda crianças e ficaram amigos, como muitos de nós, né? Que começa com a amizade. Ao longo dos anos, foram crescendo, a amizade foi despertando um relacionamento maior, foi despertando na realidade, olhar as qualidades do outro, né? O carinho, a atenção do outro, e desperta o amor. 25 anos, eles já estavam juntos, se conheceram numa panificadora. Aos 25 anos, 3 lindos filhos, eles decidiram casar. E casaram. Só que eles esqueceram que era só casamento religioso e que não era o casamento civil. Depois, hoje, 43 anos de história, 3 filhos, netos e uma bisneta, aqui eles estão para celebrar
o casamento civil. E o mais importante, os filhos, 2 filhos, Tiago e Jaqueline, também estão aqui contraindo matrimônio. Pais e filhos realizando o mesmo sonho. Eu poderia ouvir a história de cada um de vocês, porque retrata muita sinceridade. Mas nós vamos ouvir um casal lá de Ortigueira. Delair, dá um microfone para eles, para mim. Tá? Eu quero que a senhora levante aí. E quero que a senhora e ele fale, conte para nós a sua história. Por que a senhora está nessa alegria, nessa ansiedade que me causou espanto? A gente se conheceu, ficamos 2 anos trabalhando junto em Curitiba. E faz 18 anos que nós estamos juntos. E tenho meus filhos, né, netos. E agora um sonho que eu tinha é de casar. Então eu estou realizando o meu sonho. E estou muito feliz também pelos meus filhos que estão em Curitiba. E os netos também, e ele. Ele é o homem da sua vida? Ele é o homem da minha vida. Nós estamos de mão junta, porque der e vier, até o último passo. Eu pegando na mão dele, até o último passo. Dona Adelaia, eu só posso dizer que estes momentos são inesquecíveis nas nossas vidas. Isto representa realmente a família. E aí, secretário, por isso que justiça, família e trabalho se uniram nesse grande evento. Porque só com trabalho e muito amor é que nós conseguimos chegar até aqui. Eu os cumprimento com todo o meu coração. Agora eu vou pedir para uma pessoa especial falar com vocês rapidamente, porque eu só posso celebrar a cerimônia do papel, tá? A cerimônia pelo qual, na realidade, o seu Valdivino e a dona Terezinha vieram buscar, porque eles já estão casados no religioso. Mas todo mundo espera, na realidade, que alguém fale pelo o maior amor, por aquele que mais abençoa todos nós. Que Deus sempre esteja presente em nossas vidas. Então, eu vou pedir que o nosso pastor Tarcísio faça uma bênção e uma mensagem para vocês. Muito obrigado. Sinto-me muito honrado por esse momento tão especial. Eu já celebrei muitos casamentos, mas nunca pensei em participar, em celebrar um com 208 casais. Então, para mim é um privilégio poder estar participando. E é um privilégio também poder compartilhar de histórias tão emocionantes como a sua, a história da sua infância e a história deste casal que foi mencionada. E claro, nós temos aqui 208 histórias diferentes. Eu creio que todas elas muito emocionantes, né, com cada um com o seu valor, cada um com a sua emoção. Mas eu quero meditar rapidamente um pouco sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia declara que o matrimônio é um estado honroso instituído por Deus quando o homem ainda era inocente, antes que pecasse contra o seu Criador e fosse expulso do paraíso. A instituição do casamento por Deus foi uma decisão sábia e benéfica
para preservar a ordem social e transmitir, mediante a base familiar, a pureza, a santidade, a verdade de geração em geração. Cristo aprovou o matrimônio quando fez seu primeiro milagre e o santificou com a sua presença nas bodas de Caná da Galileia. O apóstolo Paulo afirma que o casamento é digno de honra, portanto, deve ser realizado com reverência e no temor do Senhor Deus. Amém? O casamento de Caná da Galileia, ali Jesus ele celebrou o seu primeiro milagre. E diz a palavra que em dado momento faltou o vinho. E o vinho, ele era o ingrediente principal na celebração num casamento naquela época. Mas aquilo que tinha tudo para se transformar num vexame para aquele casal, né, um problema muito sério, mas a sorte deles que eles haviam convidado Jesus para estar presente. E aonde Jesus está presente, os milagres acontecem. E Jesus então, ali havia 6 talhas de pedra, e Jesus pediu aos serventes que eles o enchessem de água. E imediatamente ele pediu a eles: sirvam o mestre-sala. E o mestre-sala então, quando ele provou aquela água que havia sido transformada em vinho, ele ficou admirado. E imediatamente ele chamou os noivos e ele disse: normalmente se serve primeiro o bom vinho, e depois, quando já beberam muito, aí se serve o vinho de qualidade inferior. Mas você fez diferente, você deixou o melhor para o final. Então veja bem, meus queridos, aquele vinho da melhor qualidade, ele não custou praticamente nada para aqueles noivos, né? E foi o melhor. E assim, meus queridos, tudo que Jesus faz para nós é o melhor para nós, né? Então, e hoje, sabe, hoje em dia, a gente fica triste quando a gente vê casais que às vezes ficam por um período juntos e de repente acaba a alegria, porque o vinho, veja bem, o vinho no casamento de Caná da Galileia, ele simbolizava, o vinho, biblicamente falando, ele simboliza a alegria e o amor. E infelizmente nos dias de hoje a gente percebe que em muitos casais começa a faltar esse vinho, ou seja, aquela paixão, aquele amor, ele vai esfriando e o casamento ele acaba se tornando um pesadelo. Por isso, nós nunca devemos esquecer de convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento. Porque Jesus presente no nosso casamento, enfim, Jesus ele transforma a água em vinho. Ou seja, ele traz de volta a alegria, né, o amor, né, o sentimento verdadeiro, que muitas vezes a gente pensa que se acabou. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós convidamos Jesus para fazer parte do nosso dia a dia, pode ter certeza que os milagres acontecem e a motivação, o amor, o carinho não vai faltar na sua vida. Amém? Naquele banner aqui atrás, me chamou muita atenção aquela expressão aí: coloque sua vida em dia. Muito significativo, muito bonito, né? Mas eu quero dizer para vocês,
mantenham a sua vida em dia. Hoje vocês estão colocando em dia a sua situação legal perante a justiça dos homens, perante a lei dos homens, mas também perante a lei de Deus. Mas quero dizer para vocês, mantenha a sua vida em dia, mantenha a alegria, né? Alegria, porque o casamento é a base da sociedade, né? Como já afirmamos aqui, foi criado por Deus. Então, tenho certeza que o que vocês estão fazendo hoje faz parte de um projeto, faz parte do projeto de Deus para a vida de cada um de vocês. Amém? E nesse momento, então, podemos fazer uma oração, né? Vamos orar. Você pode se colocar em pé, aqueles que podem, se porventura alguém que não possa, por algum problema de saúde, fique à vontade, coloque a mão sobre o seu coração, e eu quero orar junto com vocês, aquela oração que o próprio Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Querido e santo Deus, ó Pai, eu quero nesse momento, Paizinho querido, pedir a tua bênção sobre estes 208 casais que nesse momento estão se unindo em matrimônio, estão, ó Deus, acertando a sua situação legal perante a sociedade, e ó Deus, também perante o Senhor, Pai, como ministro da tua palavra, como pastor evangélico, eu quero nesse momento abençoar estes casais que estão se unindo nesta tarde, abençoar as suas famílias, os seus filhos, enfim, toda a sua casa, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu os abençoo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. As palavras do pastor, tenho certeza que reavivam tudo aquilo que nós temos no coração. Antes de eu oficializar o matrimônio de vocês, eu quero lembrar de algo assim muito importante. Apesar de estarmos assim presencialmente aqui, eu sinto a falta dos parentes de vocês. Eu sinto a falta dos amigos que não podem estar aqui ainda por causa da endemia, que não é mais pandemia, mas ainda que representa muito perigo. Mas tenho certeza que cada um dos seus amigos, dos seus parentes, seus conhecidos, filhos, netos, bisnetos, que aqui não estão presentes, que devem estar acompanhando pelo YouTube, porque tudo está sendo transmitido pelo YouTube, eles estão pensando, ou pensaram o dia todo, qual presente eles poderiam dar a cada um de vocês. São tantos presentes que a gente poderia dar. Mas tem uma loja especial em cada esquina. Em cada esquina tem uma loja de Deus. E lá nessa loja de Deus, imaginária, cada um de nós entra.
E chegamos lá, nesta loja, e tem um anjo. E nós perguntamos ao anjo: eu quero comprar um presente para um casal especial. E aí então o anjo diz: mas aqui nós temos muitos presentes que são em sentimentos, representados por sentimentos. Aí então os nossos amigos, parentes, então eu vou levar mas muitos fardos de amor, muitos sachês de alegria, eu quero tonéis de esperança, eu quero compartilhar, eu quero dividir. E aí então, diante daqueles inúmeros sentimentos que estavam ali, naquela prateleira, naquela loja, em cada esquina, o anjo disse assim: não, nós não fazemos nem presentes de pacote, nem em fardos, nem em garrafas, e nem em caminhões. O que nós fazemos é dar a cada um de vocês um sentimento para levar a esses casais. Então, quando vocês olharem para os casais, distribuam para eles esperança. Quando tocarem neles, distribuam alegria. Quando os abraçarem internamente, compartilhem a felicidade. Dividam com eles a gratidão de existir, de estarem juntos neste momento. Sorriam muito e digam a eles como vocês os amam. São esses os presentes que os seus amigos e todos nós aqui estamos entregando a vocês. Sentimentos no nosso olhar e no nosso sorriso, para que vocês possam ser felizes. E o maior ingrediente chama-se, que contribui para restabelecer a vida com harmonia, é gratidão, perdão e amizade. Esses são os melhores ingredientes. Com isto, vocês sempre terão música na vida de vocês. Nenhum dia será igual ao outro. E uma noite sempre será melhor que a outra. Parabéns àqueles casais que estiveram juntos conosco hoje, lá no colégio, e que pais do amor reconheceram a paternidade de seus filhos. E estão começando hoje a verdadeira família. Isto é amor. Isto é estar com Deus. Vou pedir para que os senhores se levantem, para que possamos oficializar o matrimônio de vocês. E nós vamos fazer de uma forma diferente. Aqueles que trouxeram a aliança, agora vai ser o momento. Geralmente na igreja, sejam as igrejas evangélicas, sejam as igrejas católicas, as congregações, geralmente o pastor, o padre, o reverendo, eles colhem os votos de vocês. Ou mandam vocês lerem alguma coisa, ou já esperam que cada um traga o voto para ler para o outro. Não é isso? Como o casamento coletivo nunca é coletivo, é só a entrada de vocês. Para mim o casamento é cada um no seu momento que vocês vão viver agora. Então eu vou querer que um vire para o outro e de mão dadas vocês vão fazer os votos e vão trocar aliança, mas ao som de uma música que fala do mais profundo amor.
como é grande o nosso amor por vocês. É incomensurável a alegria de vê-los felizes. Foi momento único ou não foi? Então agora eu vou oficializar o matrimônio. Só que eu vou perguntar a todos, juntos. Eu quero ver assim se a gente vai sentir aquela emoção, né? Porque vocês vejam, quando Deus criou o mundo, Ele deu asas aos anjos. Aí os anjos voavam por aí, felizes da vida, e o homem não tinha asas. Os anjos chegaram e disseram assim: ó Deus, pô, você não deu asas para os seres humanos. Aí Deus pegou e disse para eles assim: quem disse que eu não dei? Eu dei uma asa para cada um, para que eles depois achassem a sua outra asa, e juntos pudessem voar, porque os anjos voam sozinhos, e vocês em dupla, são o quê? Um conjunto de asas de amor, e vocês voam sempre juntos. Eu vou perguntar a vocês todos agora, se é de livre e espontânea vontade, que recebem um ao outro pelo amor? Sim. Não vou precisar nem pedir para dizer de novo. Então, de acordo com a vontade que ambos acabais de proferir, de vos receberdes pelo amor um ao outro, eu, Joeci Machado Camargo, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e autorizada pela Igreja Presidência, em nome da lei, eu vos declaro casados e vivos noivos! Pode beijar! Gente, a Prefeitura Municipal preparou um local especial para as fotos. Então não vão embora. Eles vão receber agora a certidão? Vão para guardar. Por favor, depois que acabar a cerimônia, esperem sentados, nós vamos organizar a saída para vocês retirarem as certidões e tirarem a foto lá no painel. Então, sentem mais um pouquinho. Assim eu me despeço de vocês e vocês vão continuar escutando música. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês e celebrar esse ato tão importante. Eu parto daqui a pouco com a minha equipe e a equipe do Estado do Paraná, do secretário. Nós voltamos ainda hoje para Curitiba. Desejamos a vocês um feliz fim de semana e uma nova vida, repleta de alegria. E Deus abençoe a todos. E um abraço especial ao nosso maestro e à nossa Mariana, que aceitou brilhar, encantar e falar de amor para nós através da música. Dou por encerrada.